Então, muito boa noite. Estamos a iniciar mais um ciclo, mais uma sessão do nosso ciclo de debates sobre relações internacionais, o esplendor caótico do mundo, promovido pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Como sabem, a PASC promove semanalmente sessões online que são gravadas e que são depois colocadas nas nossas plataformas. Sessões essas, naturalmente, que se realizam conforme o âmbito temático de cada um dos nossos três grupos de trabalho. Há o grupo de trabalho de transição climática e energética, mar e território, há o grupo de trabalho de democracia, cidadania e inclusão social, e há também este grupo de trabalho lusofonia e relações internacionais, no âmbito do qual se promovem dois ciclos de debates, um de caráter mais cultural, os vultos da cultura lusófona, e este, o esplendor caótico do mundo, que é coordenado pela Paula Policarpo, Ana Sofia Lopes e por mim próprio, e que, como se infere pelo nome, tem esse horizonte temático, as grandes questões de ordem internacional. Realizámos já mais de 20 sessões ao longo de todo este tempo. Começámos pela Ucrânia, e aliás já promovemos várias sessões sobre a Ucrânia, sobre a guerra da Ucrânia. Temos também dado uma particular atenção ao mundo da lusofonia. Já promovemos debates sobre o Brasil, sobre vários países da CPLP, nomeadamente a questão de Cabo Delgado, que, aliás, em 2025, naturalmente, voltaremos a falar de Moçambique, que, aliás, é um país que também está em grande turbulência. Mas também já falámos sobre o Extremo Oriente lusófono, Timor-Leste, Goa, Macau. Aliás, temos também pré-agendados para 2025 dois debates, um sobre Timor-Leste e outro sobre Goa, até por causa de uma associação que vai integrar a PASC como observadora. A PASC agrega neste momento, mais de meia centena de associações sediadas em Portugal, sendo que há essa possibilidade estatutária de associações não sediadas em Portugal poderem ingressar na PASC como membros observadores, e é o caso da Sociedade Lusófona de Goa, sediada em Goa, que se candidatou e que será naturalmente aceito, ratificado esse pedido de ingresso na nossa Assembleia Geral, que está agendada para dia 14 de dezembro. Hoje vamos falar sobre as eleições americanas, sobre o rescaldo das eleições americanas, e como sempre, temos sempre convidados especiais, pessoas particularmente qualificadas, como é, uma vez mais, o caso do Major-General Arnon Moreira, que, aliás, já participou noutra sessão deste ciclo. Agradecemos uma vez mais Muito a sua, obrigado eu pelo convite. a sua disponibilidade. Tinha sido também anunciada a presença da Sónia Sénica, que, por razões de saúde, não pode estar hoje connosco, mas prometeu que, numa das próximas sessões, irá estar connosco, e certamente isso acontecerá. Por um lado, porque este ciclo vai continuar, e por outro lado, porque o mundo parece continuar nesse esplendor caótico ao longo dos próximos tempos. E os Estados Unidos da América é um excelente exemplo disso, parece-nos, e essa seria a minha primeira pergunta. Enfim, este debate vai ser partilhado com a Ana Sofia Lopes e pela Paula Policarpo, e também pelos nossos convidados. Temos, por exemplo, connosco o Carlos Leone, que foi o orador da nossa anterior sessão sobre o Médio Oriente. Mas a minha primeira pergunta, Major-General Arnon Moreira, era se ficou surpreendido com o resultado das eleições americanas, e se ficou surpreendido, porque é que ficou surpreendido, e se não ficou surpreendido, porque é que não ficou surpreendido? Muito bem, muito bem. Bom, eu gostaria de começar por fazer um pequeno enquadramento sobre as eleições norte-americanas. E o primeiro aspecto, são três aspectos muito simples, mas que me parecem fundamentais para depois enquadrar a minha resposta. A primeira é que as eleições norte-americanas são, como todas as eleições nos países democráticos, são uma festa.
são a festa da democracia, as eleições. E, portanto, é suposto que corram bem quando, naquilo que é o berço da democracia, os Estados Unidos da América, as eleições não decorrem de uma forma democrática, naturalmente que isto é um mau exemplo para o mundo ocidental das democracias liberais. E, portanto, o primeiro aspecto é que estas eleições correram bem. Do ponto de vista do processo eleitoral, nenhuma das partes apresentou um conjunto de queixas suscetível de pôr em causa, digamos, a legitimidade dos resultados. Isto é bom, independentemente de quem ganhou, é importante que as eleições em países democráticos decorram bem. Já tivemos recentemente os exemplos das eleições na Moldávia e na Geórgia, que foram pautadas exatamente por um conjunto de alterações àquilo que era expectável na realização de eleições de cariz democrático. Portanto, primeiro aspecto que é aqui importante, estas eleições, do ponto de vista do dia eleitoral, correram bem. Segundo aspecto, a noite eleitoral dos Estados Unidos é uma festa. É uma festa e é um espetáculo que nos mantém a todos nós, que não somos norte-americanos e que não temos poder de voto sobre os Estados Unidos, que nos mantém acordados durante muito tempo à espera deste desfecho, porque realmente este processo eleitoral norte-americano, que nos parece complexo, a verdade é que ele funciona há 200 anos. Continua a funcionar, continua a produzir resultados. O colégio eleitoral, se bem que o artigo 2º da Constituição norte-americana não fala em colégio propriamente dito, mas fala em eleitores, naquele sentido dos grandes eleitores, isto é, os cidadãos escolhem os grandes eleitores de cada um dos estados e depois são esses eleitores que formam o colégio eleitoral e que votam no final para o presidente e para o vice-presidente. Esse colégio existe, está inscrito na Constituição Americana, no seu artigo 2, tem 200 anos este sistema. Este sistema a nós parece-nos estranho, que estamos habituados a eleições do ponto de vista de uma eleição universal, igual para todos, universal, com os votos exatamente com o mesmo peso, mas este sistema já teve, ao longo dos 200 anos, houve cerca de 700 propostas para alterar o sistema. E o sistema nunca foi alterado. Portanto, este sistema tem também resistido ao passar dos anos, porque é difícil alterar a Constituição norte-americana. A Constituição americana, para ser alterada, precisa de uma proposta que seja subscrita por 2/3 dos representantes do Senado e da Câmara dos Representantes, 2/3. E depois de ser aprovada, ainda precisa de ser aprovada por 3/4 dos Estados. Portanto, com estas limitações todas ao processo de alteração da Constituição norte-americana, o processo eleitoral americano tem-se mantido ao longo destes 200 anos. Foi, aliás, de todas as emendas que se procuraram fazer à Constituição, é sobre exatamente este processo eleitoral que mais propostas tem havido. E o último aspecto, o resultado foi muito expressivo, e isto agora digamos, já faz a ligação para a resposta à pergunta que me foi formulada. O resultado foi muito expressivo desta vez. Isto é, nós sabemos que eram precisos 270 grandes eleitores naquele colégio eleitoral, 270 para ter uma maioria para qualquer um dos candidatos. Pois desses 270, Trump ultrapassou largamente. Teve 312 representantes no colégio eleitoral. Enquanto Kamala Harris teve um resultado que nós temos que dizer sofrível em relação àquilo que é o normal e o padrão dos candidatos às eleições. Teve 226, portanto temos 312 contra 226. Por outro lado, no voto popular, que também é um indicativo importante para nós, sobretudo aqui na Europa, onde o que conta basicamente é o voto popular, também há uma diferença de 3 milhões de votantes a favor de Trump. Trump teve cerca de 76 milhões de votos, enquanto Kamala Harris teve apenas 73 milhões de votos. Portanto, há aqui também no voto popular uma diferença significativa.
E em resultado da conjugação de todos estes, de todo este processo eleitoral, os republicanos acabaram por ganhar a presidência, o Senado e a Câmara dos Representantes. Portanto, a nova administração, que podemos chamar a administração de Trump, que ainda não entrou em funções, mas que entrará em funções no dia 20 de janeiro, dispõe de um conjunto de poder, dispõe de poder suficiente para fazer passar aquilo que são as grandes alterações da. E agora, respondendo concretamente digamos, a esta resposta, não fiquei surpreendido. Não fiquei surpreendido, se bem que tenho achado que houve aqui tempos diferentes naquilo que era uma esperança de reversão por parte do Partido Democrata. Quando em junho de 2024, daqui a alguns meses, Joe Biden enfrentou em debate televisivo perante milhões de americanos o candidato Donald Trump, não esteve à altura daquilo que nós esperávamos de um presidente com muita experiência. Joe Biden não é apenas um presidente com experiência, não é porque ele está no final do seu mandato. É um homem com uma experiência política acumulada notável. Ele fez política praticamente toda a sua vida. E, portanto, nós esperávamos ali que ele pudesse confrontar Trump num conjunto de aspectos para os quais Trump poderia não estar bem preparado ou poderia revelar fraquezas. Simplesmente, o problema de Joe Biden não foi os temas, foi a prestação em si. Joe Biden parecia perdido naquele debate. E o perdido, o que é o perdido? É não perceber bem as perguntas, é perder-se no raciocínio das respostas, agravando uma percepção que já existia do anterior, que ele tinha uma idade relativamente avançada e que estes 4 anos iriam ser um enorme sacrifício com Joe Biden. Joe Biden saiu do debate muito debilitado, mas sem vontade de desistir. E esse aspecto aqui também é importante. Porquê? Porque Kamala Harris perdeu um mês com esta indecisão de Joe Biden. Só 21, mais ou menos, de julho é que Joe Biden se retira da corrida à presidência. Coisa que só tinha acontecido uma vez em 1968, com Lyndon Johnson, que também se retirou numa altura em que tudo apontava para que ele se recandidatasse. Portanto, esta indecisão de Joe Biden manteve também o Partido Democrata entre duas realidades, que é, estamos a pouco tempo das eleições e, portanto, mudar de candidato agora contempla também os seus riscos. E, por outro lado, o facto de Joe Biden, com ainda os meses que faltavam para, digamos, para o ato eleitoral, a sua saúde e o seu equilíbrio psicológico poder ainda agravar mais esta situação. Mas, mas acha que se a Kamala Harris tivesse tido mais tempo para a sua campanha, os resultados teriam sido diferentes? Não, não seriam. Talvez não fossem tão esmagadores como foram. Mas eu vou pegar já de seguida nessa. Pois, exato. Não se percebe muito bem porque é que a escolheram, não é? Vou exatamente. Vou aceitar essa sugestão. Bom, portanto, o Partido Democrata estava no dia 21 de julho em pânico. Estava em pânico porque faltavam poucos meses. O Joe Biden não havia maneira de desistir e até que no dia 21 de julho ele finalmente não apenas desistiu, como indicou Kamala Harris como indicou ao Partido Democrata que deveria ser Kamala Harris, que era quem reunia as melhores condições. O que é que aconteceu com esta, digamos, nomeação de natureza administrativa? É que não foi uma nomeação de natureza política. Foi um ato de natureza administrativo. Porque para ser de natureza política,
Kamala Harris devia-se ter sujeitado a eleições primárias no Partido Democrata. E eu estou... Senhor Major-General, o que implicaria ter concorrência eventualmente de outros, Exatamente, não é? exatamente. O que permitiria ao Partido Democrata avaliar se Kamala Harris era realmente a melhor escolha ou se não havia no leque do Partido Democrata. E havia muita gente em bicos de pés. Simplesmente a nomeação administrativa por parte de Joe Biden, que a candidata deve ser Kamala Harris, acabou por desmotivar os outros candidatos, por um lado, e depois porque Kamala Harris agarrou esta oportunidade. Kamala Harris foi muito rápida a dizer sim, eu aceito, eu estou disponível, eu vou fazer campanha, eu vou candidatar-me a presidente dos Estados Unidos. Bom, porque é que as coisas... porque é que Kamala Harris não era uma boa candidata? Boa candidata, estou a fazer aqui um enorme favor na minha apreciação, não era uma boa candidata. Porquê? Por causa da lógica da escolha nos Estados Unidos entre presidente e vice-presidente. O presidente é a pessoa que se alinha com a maioria dos eleitores de um determinado partido. Isto é, tem garantida uma fatia enorme daquilo que é o peso eleitoral desse partido. E o vice-presidente? Pois a lógica da escolha do vice-presidente é de ir buscar as pequenas minorias que ficaram do lado de fora da escolha do candidato presidencial. Portanto, Kamala Harris surge como vice-presidente, não numa perspectiva de que um dia pudesse ser a presidente dos Estados Unidos, mas no sentido de ter ajudado Joe Biden a captar um conjunto de minorias e franjas muito progressistas na sociedade americana, e, portanto, na altura em que Joe Biden lhe entrega, digamos, a oportunidade de ser a candidata dos democratas, ela está com essas minorias, mas não está já com a maioria daquilo que são os vários alinhamentos que Joe Biden protagonizava. Joe Biden era um democrata, mas na verdade até poderia ser um republicano. Isto é, ele, naquilo que era quer a condução da política externa, quer aquilo que eram os debates de natureza interna e, sobretudo, as posturas internacionais relativamente, por exemplo, à China, não era muito diferente dos republicanos. Portanto, Joe Biden tinha esta característica que Kamala Harris não tinha. É que ele correspondia a uma espécie de um grande mainstream americano e correspondia, portanto, a uma ideia do eleitor médio norte-americano. E Kamala Harris, que tinha sido nomeada para apanhar as franjas progressistas do Partido Democrata. Portanto, não apenas, como eu tinha dito há pouco, o tempo era pequeno para Kamala Harris, como ela tinha que ganhar uma franja do eleitorado democrata que correspondia ao mainstream do Partido Democrata. Isto é... Sendo que, peço desculpa interromper. Não, vamos conversar. Sendo que quando eles faziam as estatísticas, eles estavam as sondagens, peço desculpa, eles estavam sempre muito iguais, portanto, não sei como é que depois houve uma disparidade tão grande. Sim, eu julgo que isto tem... Estiveram muito próximos. Sim. Mas isso agora não foi só nos Estados Unidos, desculpa interromper, Major-General, tem vindo a ser... Vamos tratar-nos por Arno Moreira, assim, que é mais fácil. Tem vindo a ser recorrente que as sondagens têm vindo a falhar. Exato. Sim. Em vários... Inclusive, ela ganhou naquele debate, naquele famoso debate, peço desculpa, Paulo. Pois, dizem que ela foi ganhadora nesse debate. Eu também concordo. Que ela esteve muito bem nesse debate. Há aqui um problema de sondagens que eu gostava de refletir, se bem que eu não seja um especialista de sondagens, na verdade também me admiro como se admira o público em geral, não é? E também procuro explicações para isso. Há um problema nas sondagens, é que é preciso que as pessoas digam em quem vão votar
durante o processo de recolha das amostras das sondagens. É. E as pessoas, hoje em dia, não dizem. Não dizem porquê. Porque alguns dos candidatos, com um teor muito de natureza, como agora chamamos, populista, terá lados bons e terá lados maus, certamente não é isso que eu vou aqui avaliar, mas há muitas pessoas que se recusam a dizer publicamente, nem que seja apenas à pessoa que vai recolher os votos, se recusam a dar a sua opinião, como se estivessem envergonhadas do ponto de vista político em mostrar que tiveram aquela determinada opção. Mas este medo desaparece na cabine de voto. É que quando estas pessoas chegam à cabine de voto, já não têm esse medo da exposição pública de então você vai votar neste candidato. Não, na cabine de voto, todas estas pessoas que tiveram medo de mostrar a sua intenção, perderam esse medo e vão votar. E é, portanto, natural que as sondagens, sendo instrumentos de natureza científica, não são instrumentos aleatórios, são instrumentos com metodologias de natureza científica, mas sobre os votos que são expressos. Ora, o que acontece é que há muitos votos escondidos pelo tal temor de ser desmascarado socialmente, de que tem uma determinada opção política e que não tem uma outra opção. Eu concordo consigo, Armando Moreira, apesar de tudo, enfim, as sondagens sempre tiveram, até eventualmente por precaução, ou provavelmente por precaução, sempre Sim. divulgaram resultados dentro da margem de erro, que é para não dizer que se enganaram, não é? Talvez tenho dúvidas, enfim, compreendo perfeitamente aquilo que disse sobre a primeira eleição do Biden, ou seja, a Kamala Harris foi escolhida para colmatar franjas do eleitorado que o Biden, a priori, não iria cobrir. Isso parece-me que de facto é uma análise muito lúcida. Tenho algumas dúvidas sobre se nos tempos de hoje a Kamala Harris não representaria mais o Partido Democrático, inclusivamente do que o próprio Biden. Aliás, eu devo dizer que em abono da Kamala Harris, eu acho que ela fez uma boa campanha a nível pessoal, enfim, conseguiu mobilizar, já se sabe, pois, pelas razões que aduziu, não houve tempo para primárias e, portanto, todo o establishment democrático se mobilizou, o Clinton, o Obama, estiveram presentes nos comícios. Enfim, tenho mais dúvidas sobre se aquelas estrelas de Hollywood enfim, da música americana se não foram contraproducentes, porque pareceram uma presença excessiva, mas isso é outra conversa. Mas a minha questão é, eu lembro de ter lido já há uns largos anos, um ensaio político ou sociológico que antecipava o seguinte: o Partido Republicano estava condenado a definhar e a ser cada vez mais minoritário, porque, enfim, porque representava apenas cada vez mais a comunidade, enfim, aquela comunidade histórica, a comunidade WASP, não é? Branca, protestante e anglo-saxónica. Enquanto que o Partido Democrático cada vez mais representava todas as outras comunidades, afrodescendentes, latinos, e, portanto, por uma extrapolação demográfica, que parece evidente, o Partido Democrático estava condenado a ganhar, por uma margem cada vez maior, e o Partido Republicano, ao contrário, estaria condenado a perder. Ora, estes resultados, até pela sua expressividade, enfim, mostram? Do que é que mostram? Eventualmente, não digo, enfim, uma vingança pode ser uma palavra demasiado excessiva, mas, enfim, todos os países, isto enfim, é uma reflexão que não tem apenas a ver com os Estados Unidos, tem a ver com todos os países só subsistem se tiverem uma matriz histórica ou cultural. E, eventualmente, o que se passou, e isso é extensivo às comunidades afrodescendentes e latinas, como sabem, como todos sabem, isso já foi devidamente escalpelizado. Houve muita gente dessas comunidades que votou no Trump. E o que é que se conclui daqui? Conclui-se daqui, eventualmente, pelo menos para parte dos latinos, dos mexicanos e dos venezuelanos,
Os mexicanos não querem fazer dos Estados Unidos o Novo México. E nem os venezuelanos, nem as pessoas da Guatemala, nem de outros países da América do Sul. Ou seja, eles querem que os Estados Unidos sejam ainda fiéis a essa matriz fundacional dos Estados Unidos da América. E o mesmo se passa com os afrodescendentes, naturalmente, não defendendo qualquer cenário de segregação racial que, como sabem, subsistiu durante muitas décadas. E nessa lógica, eventualmente, Trump representa melhor essa matriz fundacional do que o Partido Democrático. E não falo agora necessariamente a Kamala Harris. E eu penso que isto é parte da explicação para o resultado que ocorreu. Bom, só aproveitando aqui a detalhe de foice para depois o senhor, para o Arnaud depois pensar, mas eu também pergunto para lhe fazer, não tem nada a ver com isto, que é mais para a frente, quando eu puder. Mas eu diria que a Kamala Harris teve uma boa prestação, pese embora tenha sido, esqueceu-se, ou não é esqueceu-se, o seu discurso e todo o racional em que assentou o seu discurso era muito, muito focado em questões, lá está, que não eram abrangentes do ponto de vista de toda a sociedade, mas apenas, ou mais das mulheres e... lá está, das questões das mulheres, das questões, de algumas questões raciais, que eu acho que até, provavelmente as pessoas não sentem, ou não é, sentem, pelo menos não votaram no sentido em que ela dizia, e esqueceu-se muito de ter pelo menos um programa mínimo económico, e os Estados Unidos são um país onde o dinheiro e o business e o dinheiro ao fim do mês é o que mais conta. É money, 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 money. Por muitos direitos, por muitas liberdades, por muitas, também é muito importante. Eu lembro-me que eu vi depois, na noite que o Arnaud diz, a noite que tivemos a ver, que eu também me deitei às 6 da manhã, nem previa fazê-lo, mas fiquei tão interessada e tão espantada com o resultado, que estava cada vez a ser mais expressivo, que acabei por acompanhar num canal estrangeiro a noite eleitoral. E vi duas mulheres novas a dizerem que não eram nada contra o aborto, mas que achavam que isso não era um assunto suficientemente importante para estar a ser demasiado exacerbado e escalpelizado por uma futura presidente dos Estados Unidos, que havia muitas outras coisas muito mais graves para resolver, nomeadamente no estado onde elas viviam, a segurança e os imigrantes e não sei o quê, e que lhes interessava outras coisas, e que eram a favor do aborto, e que quando tinham relações sexuais e não queriam ter filhos, tomavam a pílula do dia seguinte. Ora, aí está o pragmatismo destas mulheres, e foram votar no Trump. E eram duas mulheres novas. Pronto. Portanto, isto também foi muito o problema. Sim, porque foi um discurso um pouco vazio, não é? Sem programa. Não sei como é que os democratas também não fizeram, não ajudaram mais a criar um programa eleitoral mais robusto. Para além de que, isto agora já tem a ver com o que eu gostava de lhe perguntar a seguir, eu acho que ela esteve péssima relativamente a questões que preocupam. Também se percebeu que os americanos, a maior parte, também está pouco preocupado com a guerra na Ucrânia e na Palestina. É uma percentagem mínima que se preocupa realmente. Mas mesmo essa percentagem que ela podia ter tido o apoio, muito, muito mais gente, por exemplo, que está alinhada com o Estado palestiniano e com o reconhecimento do Estado palestiniano por Israel, etc., ela nem sequer aí conseguiu ser assertiva. Não tomou uma posição, o que também... Muito bem, vamos ouvir o nosso amigo Arnaud Moreira, que já são muitas questões, estão-se a acumular. Temos aqui muito material, mas faça o favor de me recordar se houver alguma, se eu escapar de alguma coisa. Bom, há no panorama mundial uma alteração muito significativa naquilo que é a ordenação dos valores. Eu gosto muito de ir aqui para os valores, porque eu acho que nós estamos todos a ver o mesmo filo. Eu, quando era comandante de companhia, tinha aulas de ética com os meus soldados.
E um dos meus exercícios, um dos exercícios que eu pedia, era que me elencassem a ordem pela qual colocavam um conjunto muito grande de valores. Esse conjunto de valores incluía, por exemplo, o valor de segurança, o valor caráter, o valor amizade, o valor... Um conjunto de valores que traduzem, de alguma maneira, este aspecto da nossa democracia liberal. A ordenação que faziam estes soldados traduzia, de alguma maneira, aquilo que era a minha visão também da sociedade, da maneira como nós nos organizávamos, daquilo que respeitávamos mais e respeitávamos menos, e, sobretudo, daquilo que valorizávamos mais e valorizávamos menos. Bom, a sociedade internacional, entretanto, deixou de ser formatada exclusivamente pelos Estados e passaram a entrar um conjunto muito grande de outros atores que não estão sujeitos às mesmas regras do sistema internacional. Não têm, por exemplo, representação nas Nações Unidas. E, nesse sentido, também não podem ser alvo de sanções, porque não são Estados que nós possamos agora fazer aqui um conjunto de reprimendas e de sanções a esse conjunto de novos atores. Entre os novos atores apareceram não apenas grupos de natureza política que pretendem, por exemplo, independência ou autonomia de uma determinada região, esses têm um fundamento de natureza política, mas apareceram também um conjunto muito grande de atores que foram ganhando poder nas cidades dos vários países. São atores que se dedicam ao crime. Portanto, o crime é, neste momento, uma economia tremenda que alimenta sociedades inteiras que se dedicam e se organizam para poderem extrair os proveitos do crime. Ou seja, ao longo do tempo, não apenas os Estados foram perdendo protagonismo e poder para outros atores de natureza política do sistema internacional, como no interior dos Estados foram aparecendo outros atores que não são atores de natureza política, mas são atores de natureza criminal. A segurança passou hoje em dia a estar no topo das preocupações do tal elencar dos tais valores que eu tinha dito. E antigamente... Menos da Europa, não é? E antigamente não estava, porque nós considerávamos as sociedades ocidentais como sociedades naturalmente seguras, enquanto que as violências eram todas perpetradas por ditadores do terceiro mundo. Pronto, esse era o sítio das violências, e isso explicava também para nós o conjunto de migrações daqueles que viam ainda no Ocidente um sítio de paz, de prosperidade, de respeito pelos direitos humanos, Bom, a segurança adquiriu uma dimensão tremenda nos Estados Unidos. Eu estive nos Estados Unidos, iniciei a minha carreira militar com uma especialização em telecomunicações militares. E fui fazê-lo num sítio muito particular dos Estados Unidos, um dos tais swing states, na Geórgia. Eu fui fazer esse curso na Geórgia. E eu não tinha automóvel, o que, nos Estados Unidos, é um fator tremendo de desqualificação. Eu andava nos transportes públicos, nos táxis, etc., naquilo que era a minha atividade. Ainda estive lá durante muitos meses nos Estados Unidos. Eu contactei com os Estados Unidos, que não eram os Estados Unidos que eu conhecia das séries e dos filmes. Essa era a das pessoas que tinham automóvel, que tinham frigorífico, que tinham aquela relva extraordinária, verde, cortada ali ao milímetro em frente da casa,
Esses eram os Estados Unidos que eu estava à espera. Mas eu, sem automóvel, não foram esses os Estados Unidos que eu encontrei. O que eu encontrei nos Estados Unidos foi uma realidade diferente, e eu já volto outra vez, eu não me esqueci do ponto de partida, que é a questão da segurança. O que eu encontrei nos Estados Unidos foi uma coisa muito diferente. Aquilo que foram os enormes investimentos em infraestruturas rodoviárias que aconteceram ali nos anos 50, 60 nos Estados Unidos, pegaram na população rica e com posses, que estava nos centros das cidades, centros lindíssimos, alguns deles, nos centros das cidades, e deslocaram-nas para as periferias, para os condomínios. Foi as autoestradas e os automóveis que permitiram isso. Permitiram ir construir as tais casas com relva, com tapete de relva à frente. Quem veio ocupar o centro das cidades foram as pessoas desfavorecidas. E eu, quando passeava nesses centros, estava sempre a mudar de passeio, porque eu não tinha automóvel para me proteger. Uma coisa é ter um automóvel. Um automóvel é também um elemento de proteção importante. Outra coisa é caminhar sozinho na rua, sem mais ninguém, com pessoas que se levantavam quando eu me aproximava. Estamos a falar em 1984, ou seja, já há 40 anos, não é? Que havia nos centros das cidades dos Estados Unidos espaços que já tinham deixado de ser ocupados pelos cidadãos americanos que nós reconhecíamos nos filmes e tinham sido ocupados por aquilo que eram os deserdados de todos estes sistemas. Uns americanos, nascidos lá, outros nascidos noutras periferias continentais dos Estados Unidos. Bom, e portanto, o tema da segurança adquiriu uma importância nos Estados Unidos que está a chegar agora à Europa. Quantos países já suspenderam a livre circulação de Schengen? Pelo menos já 2. A Alemanha e a Holanda. E a Holanda. Os Países Baixos já suspenderam a liberdade de circulação. Porquê? A questão é sempre a mesma, porque o valor segurança alterou-se na nossa percepção. Alguns de nós podem dizer que, do ponto de vista da estatística, nada disso está demonstrado. Mas a segurança não é uma questão de estatística, é uma questão de percepção. Não sei se já alguma vez notaram isso. A segurança não é uma questão de natureza científica, é uma questão da percepção das pessoas. E as pessoas votam de acordo com as suas percepções, não votam de acordo com critérios de natureza científica. E, portanto, o valor da segurança adquiriu nos Estados Unidos, por estas razões que eu procurei demonstrar através dos meus percursos pedonais perigosos nos centros dos Estados Unidos, adquiriu uma dimensão que é apelativa do ponto de vista do voto. O que está a acontecer nos Estados Unidos, mas também agora na Europa, e eu tenho a percepção, não é? A percepção de que a questão da segurança está a acelerar muito, é que os partidos tradicionais, dos quais o Partido Democrata é também um partido de centro-esquerda nos Estados Unidos, não foram capazes de segurar. Isto é, quando os partidos tradicionais, daquilo que nós consideramos, digamos, o centro político dos entendimentos, não são capazes de verificar que houve uma alteração na percepção de segurança, caminham para o seu desastre eleitoral. Porque é a percepção de segurança que vai levar as pessoas, no segredo das cabines de voto, a alterar o seu sentido de voto. Isto é, e em resumo, uma das explicações para o facto de, como dizia o tal livro, o Partido Republicano estar condenado a ir desaparecendo aos bocadinhos, e o Partido Democrata estar condenado a vencer sempre as eleições, fazia parte de um sistema de valores que, entretanto, se alterou.
O valor segurança, entretanto, ganhou tal importância que Trump percebeu, pá, Trump é uma pessoa com sentido de natureza política também, não é? E sentido de oportunidade. Verificou que esse tema, que tinha sido descuidado, é o mínimo que eu também posso dizer, descuidado pelos democratas, era um tema que começava a preocupar largas franjas do eleitorado norte-americano. E depois há também quem diga, e eu também tenho uma experiência pessoal sobre isso, também, sobre a qual posso falar, que eu também vivi quando iniciei a minha carreira militar em bairros na Amadora, em Queluz, etc. Portanto, eu vivi nesse ambiente. Não é a mesma coisa. As elites que vivem, a percepção que têm do que é viver ali, quando as elites, que normalmente são bastante mais abastadas e vivem em zonas bastante mais privilegiadas, têm desta situação. É que os primeiros que sofrem são os tais eleitores, que são a classe trabalhadora que vive nestas regiões. Eles são os primeiros afetados. Os primeiros afetados pelas questões de segurança não são as grandes elites. As grandes elites vivem nos seus condomínios, vivem nos seus prédios com garagem. Os automóveis que ardem são os automóveis das pessoas de classe média que vivem nas periferias da cidade e que precisam e que não têm garagens. São esses os automóveis que estão a arder. E, portanto, nós pensarmos que o eleitorado democrata era um eleitorado que, pela sua natureza, nunca votaria republicano, isto não é verdade na minha opinião. Outras pessoas poderão pensar certamente de outra maneira. Na minha opinião, os principais prejudicados pelas questões de segurança são as pessoas com poucas posses que vivem nestes bairros muito complicados. E, portanto, o Partido Democrata acaba por perder também esses votos, porque as pessoas deixaram de votar de acordo com aquilo que são o seu ideal de natureza social ou o ideal de natureza económico, que os levaria, os impulsionaria certamente a votar no Partido Democrata. Mas como alterou a escala de valores e veem que a insegurança está a chegar também a eles, veem na mensagem de Trump uma mensagem em 80% de natureza securitária, um apelo tremendo para mudar o seu sentido de voto. E, portanto, isso também, se me permite, isso também se passa na Europa, ou seja, essa insegurança não é apenas insegurança literal, em termos de... também tem a ver com o mercado laboral, por exemplo, e muitas vezes os analistas não perceberam isso. Ficavam muito perplexos com o facto dos imigrantes nos Estados Unidos, muitos deles não aceitarem de bom grado mais imigração, tal como acontece na Europa. A questão é que os imigrantes radicados nos Estados Unidos, muitos deles já cidadãos americanos, obviamente seriam as primeiras vítimas no plano laboral, desde logo, com mais imigração. Portanto, essa reação é, enfim, por mais que nós possamos contrapor, enfim, ideais mais generosos, isso é em grande parte compreensível, não é? Mas houve uma sondagem... Posso fazer só uma pergunta agora mais específica ao Arnaud, porque Trump já escolheu as pessoas que querem que o rodeiem. Eu acho que é assustador, é um bocadinho, é assustador olhar para as escolhas dele. Ouvi também a chefe de gabinete dele dizer que ele, dia 1 de janeiro, poderá fazer... Que vai, dia 1, não, dia 1, porque ele pode fazer isso antes de tomar posse, que pretende que os Estados Unidos saiam da OMS e do Acordo de Paris. E eu achei isto um bocadinho assustador. Para além destas escolhas todas que ele está a fazer, não é? Como, por exemplo, na saúde, o Kennedy, o Júnior, não é? Que é contra vacinas, contra tudo, contra... Pronto, o que é que nos levará a isto? Depois, em relação também às dúvidas todas com a Ucrânia, o que é que ele irá fazer? Ele diz que vai fazer um acordo com Trump.
Portanto, Putin. Com Putin. Trump irá fazer um acordo com Putin, sim, e a própria a própria Europa já está a dizer que é um bocadinho de terrenos, vamos por parte, mas estamos a entrar na segunda parte do Fiz debate. as três, Sim, certo. três Mas perguntas. eu já agora Na primeira queria parte, eu calma, queria na ainda primeira parte falámos sobre as razões da eleição de Trump e agora vamos olhar para as consequências. Espera, Aliás, a Renato, mas pergunta que eu nós antes fizemos foi que Américas depois das eleições. Muito bem. Não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Relativamente ao que acabaram de dizer, e antes de passar à Ana, e já agora eu também vou acrescentar uma questão, que já tem a ver com as coisas das questões da Ana. Houve uma sondagem à boca das urnas no dia das eleições no canal que eu estive a ver americano. Nem era a Fox, nem era a CNN. E, de facto, os eleitores do Trump tinham como prioridade, indicaram como prioridade nessa sondagem o que está a dizer: a economia, a segurança, a imigração e os da Kamala Harris. Em primeiro lugar, a democracia, mas logo assim também a economia e depois as mesmas questões. E, curiosamente, aquilo que nós nos preocupamos muito, nós europeus, porque nos diz muito respeito e que estamos todos os dias a ouvir os comentadores a falar, que são as duas guerras, a da Ucrânia e a da Palestina, está nessa sondagem à boca das urnas, é 4% da preocupação dos americanos internamente. Portanto, isto também diz muito sobre aquilo que a Ana estava a dizer. E a minha questão para si, para além das da Ana, que também são as minhas questões, é perguntar-lhe mais holisticamente, ou se acha que a América vai mudar assim tanto, se o poder, apesar do Trump ter ganho em todos os carrinhos, como já disse, em todos os... se está muito pessimista, ou moderadamente otimista, porque as coisas não vão mudar assim tanto, independentemente dos personagens que ele lá coloque, se é que os vai conseguir colocar com outros. Isso tem tempo para o fazer, por 4 anos também não. Se calhar é melhor perguntar se muda só a América ou se muda o mundo inteiro. Está bem. Opa, o mundo inteiro. Eu começaria pela questão das nomeações. Trump tem uma agenda. A agenda interna de Trump tem um nome, é uma agenda de natureza cultural. Trump não está satisfeito com aquilo que é hoje em dia a expressão da cultura norte-americana. Veja-se que os artistas todos, e foram muitos, que declararam o seu sentido de voto, nenhum desses artistas conhecidos o declarou em favor a Trump. Trump sente assim uma espécie de uma pessoa que está destinada a retirar importância àquilo que são as elites culturais norte-americanas e devolver, é a sua expressão, devolver o poder aos americanos que correspondem àquela imagem tradicional da América. Este conjunto de nomeações tem duas preocupações. Uma preocupação é de natureza interna e depois há um conjunto de nomeações que refletem aquilo que é a preocupação externa das relações externas dos Estados Unidos. Vamos começar pela interna. Trump é uma pessoa com experiência, ele já foi presidente. Já teve um mandato como presidente, foi o 45º presidente dos Estados Unidos. E o Trump que chegou a esse primeiro mandato era um Trump muito inexperiente do ponto de vista político. E em que é que se traduzia essa inexperiência? Não, ele percebia muito bem como funcionava o mundo dos negócios, mas ele não percebia muito bem a quantidade de contrapoderes que a Constituição dos Estados Unidos e a organização das várias instituições oferecia para impedir que alguém pudesse ter
digamos, uma vontade absoluta e pudesse transformar essa vontade absoluta em execuções também de natureza absoluta da sua política interna. Isto é, o que encontrou Trump no seu primeiro mandato foram imensos obstáculos à condução da sua política. Ele tem uma política que é de natureza cultural para a América. E essa política de natureza cultural não a conseguiu realizar durante o primeiro mandato. Porquê? Porque as instituições nos Estados Unidos foram muito fortes. Ele não conseguiu dominar as instituições. E o próprio Partido Republicano na altura. Para poder fazer o conjunto de transformações que gostaria de fazer. Bom, o Trump 2.0, não é? O Trump que agora tem, é um homem que já tem... Exatamente 2.0. O 2.0, o Trump 2.0 é um homem que tem uma experiência acumulada de como já funcionam as instituições. Ele é muito velho. São só 4 anos, não é nada, mas ele consegue. Sim. É impressionante. Para mudar uma sociedade são precisos 30 anos. Exato. Ele só tem 4 anos para mudar, o que significa que aquilo que ele fizer agora pode não ter tempo de se sedimentar. Isto é, pode vir, numa eventual futura administração democrata, a regressar outra vez aos tempos passados. Isto é, as alterações de natureza procedimental são imediatas. Eu faço uma lei, essa lei determina que a partir de agora o limite de velocidade não é 50, é 70 km/h. São de natureza procedimental e são de natureza imediata. As alterações de natureza cultural demoram dezenas de anos, quando não mesmo séculos, quando os países são muito antigos e têm toda, e se construíram em torno de um conjunto de ideias fundacionais. Portanto, Trump pode, do ponto de vista procedimental, e agora chego aqui às nomeações, ser muito rápido e muito incisivo, escolhendo aquilo que ele pensa que são os atores de natureza política que possam fazer este trabalho setorial para mudar a América do ponto de vista cultural. E pode fazê-lo. Simplesmente, essas alterações para produzirem efeito teriam que ser aplicadas durante muitos anos, não é em 4 anos que Trump vai conseguir mudar a América. Algumas das coisas que ele propõe, através deste conjunto de personalidades, têm muito a ver com aquilo que eu considero talvez a possibilidade mais perigosa de Trump para a América, que é a de afastar pessoas do aparelho do Estado. Renomear todo o aparelho de Estado, expulsando dali as pessoas, mesmo aquelas que não têm problemas de natureza de competência profissional ou técnica, mas que têm problemas de natureza ideológica e, portanto, podem constituir um obstáculo. Porque, sejamos claros, nós temos notado em alguns destas nomeações que algumas das pessoas parecem não ter perfil ou uma competência de natureza técnica que as tornem especialmente habilitadas para o desempenho daquela função. É o caso do secretário de Estado da Defesa, por exemplo, do qual podemos falar. Sim. Não tem um perfil que nós identifiquemos como o perfil adequado ao desempenho daquelas funções. Ora, o que acontece aqui é que os diretores-gerais, nós na política temos, a condução da política é conduzida ao nível dos ministros e dos secretários de Estado. São esses que são nomeados politicamente pelo governo. Não têm que ter todas as competências numa determinada área específica, porque eles vão fazer política. Depois, no aparelho do Estado, existem os diretores-gerais. Os diretores-gerais transitam normalmente de umas administrações para outras administrações. Porquê? Porque o que eles fazem é recebem as orientações políticas e transformam-nas nas orientações técnicas, e é por isso que são diretores-gerais e têm as direções-gerais, que são órgãos de execução de natureza técnica. Portanto, o Trump o que fez foi nomeou
aquilo que ele considera as pessoas adequadas para implementar a sua política. Isto é legítimo. Agora, o que acontece quando eu nomeio uma pessoa que não tem competências mínimas numa determinada área, é que ela precisa de um tempo de aprendizagem muito superior às pessoas que têm alguma competência naquela área. E mais, e pode entrar em conflito com os diretores-gerais e acabar por expulsar, digamos, da organização do Estado aquilo que são as competências técnicas e substituí-las, que é uma coisa que não se deve fazer. O diretor-geral deve ser uma pessoa especialmente habilitada do ponto de vista técnico. Porque para político já chega o ministro e o secretário de Estado. Alguém, a certa altura, tem que ter competências de natureza técnica para fazer isto funcionar. Portanto, Trump nomeou aqueles dois níveis, o nível dos secretários de Estado, que agora vão nomear, bom, o secretário de Estado lá corresponde ao ministro, não é? E nomearão certamente agora os secretários de Estado. Mas o problema, e é esse que eu identifico como, digamos, a possibilidade mais perigosa da administração Trump, é que, não satisfeitos com a execução de natureza técnica, se ponham a substituir o nível que é de competência técnica por mais um nível de competência política, não é? E, portanto, que haja aqui um realinhamento de toda a administração em que fique sem técnicos, fique só com políticos. Isto pode não dar bons resultados. Bom, esta é a questão que tem a ver com as nomeações de natureza interna. E agora, fazendo a ponte para as nomeações de natureza externa. Há dois cargos que são fundamentais para percebermos aquilo que é a política externa dos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos tem uma máxima, porque falámos numa das perguntas que tinha a ver com os Estados Unidos poderem eventualmente sair da Organização Mundial de Saúde, etc., tem a ver com uma visão de natureza política, conceptual de Trump, de que o sistema internacional, tal e qual ele está montado, é um sistema de natureza multilateral. Significa que na Organização Mundial de Saúde o voto dos Estados Unidos é mas que só Estados islâmicos e árabes são cerca de 50. Isto é, o que Trump entende é que nos sistemas de natureza multilateral, em face das realidades políticas de hoje, os Estados Unidos não têm hipótese nenhuma. Porquê? Porque já se criaram outros grupos de pressão que estão já aliados daquilo que eram as preocupações e as orientações, os tais valores que o Ocidente procurou formatar na ordem internacional e que já não são colaborantes e já não aceitam esses valores que o Ocidente procurou inculcar através da ordem liberal depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, Trump tem uma visão muito pessimista sobre todas as organizações multilaterais. Prefere o quê? Prefere os acordos bilaterais. Isto é, os Estados Unidos não se importam de negociar qualquer área de natureza económica, de natureza securitária, enfim, qualquer área que nós possamos pensar, de arranjar um acordo bilateral negociando com este país e negociando com aquele país e com o outro país. Isso são negociações de natureza bilateral. Porquê é que ele não se importa? Porque os Estados Unidos, numa negociação bilateral, têm um peso específico enorme. E, portanto, pode impor regras, até de natureza económica, taxas, etc., que obriga o outro lado bilateral, a mostrar-se bastante menos assertivo na defesa das suas posições. Mas quando um sistema é multilateral, a União Europeia, por exemplo, não é a mesma coisa os Estados Unidos fazerem um acordo com o Luxemburgo, do ponto de vista económico, do que fazerem com a União Europeia, porque a Europa, para ganhar dimensão, arranjou uma estrutura a que chamou União Europeia,
que representa mais de 400 milhões de habitantes e é, do ponto de vista do mercado, um mercado de dimensões apreciáveis. Ora, o Trump não gosta disto, ele não gosta nada da União Europeia. Não gosta da União Europeia porquê? Porque as organizações de natureza multilateral fazem diminuir o peso específico dos Estados Unidos. Portanto, a Organização Mundial de Saúde, e vamos ver o que vai acontecer às Nações Unidas. Exato. Vamos ver que é muito mais o que é que vai acontecer com as Nações Ainda Unidas. mais preocupante, sim. Exatamente, porque nós, nas Nações Unidas, toda a gente pede coisas e manda coisas, etc., mas quem paga são poucos. Pois, e um deles é os Estados Unidos. Unidos. Quem paga as Nações Unidas são poucos. Pois. E Trump acha que os bonzinhos, como ele às vezes diz, os bonzinhos andam a pagar mais do que muitos dos outros, das grandes potências internacionais que não estão alinhadas com os Estados Unidos e que querem os Estados Unidos como pagadores. Veja-se agora a conferência do clima, a COP. A COP é mais um exemplo disto. O que é que sai da COP e do discurso de António Guterres, por exemplo? É preciso mais dinheiro. Mas quem é que vai pagar esse dinheiro? Olha, já descobriram. Os culpados pelo aquecimento global são as potências ocidentais. São elas que têm que pagar agora mais fundos para isto. E, portanto, é esta ordem que foi construída de um ponto de vista multilateral. Na altura serviu porquê? Porque grande parte dos países da ordem multilateral eram países que tinham, que seguiam os valores, ou tinham respeito pelos valores do Ocidente, e agora tornaram-se independentes. E, portanto, os votos que agora se contabilizam nestas organizações multilaterais, tornam o Ocidente alargado, se assim quisermos dizer, absolutamente minoritário nestas organizações. Portanto, regressando, prosseguindo agora esta análise, a questão do multilateralismo é uma questão básica naquilo que é o pensamento de Trump. Para os Estados Unidos não podem ter poder, não conseguem ter poder numa ordem multilateral. Claro. Porque já há muito mais atores com imenso poder de voto e os Estados Unidos o que gostariam era de poder negociar caso a caso com cada um daqueles atores. Caríssimo Arno Moreira, penso que está claro e parece muito lúcida a sua análise. Estamos a entrar na reta final do nosso debate e agora a questão é como é que ficará o mundo com esta nova administração e, em particular, nos dois conflitos que estão em cima da mesa, os mais enfim, evidentes, já foram aqui levantados, o caso da Ucrânia e o caso da Palestina. Qual é a sua previsão? Sim, muito bem. Em relação, em relação a Marco Rubio, porque já sabemos que ele é um bocadinho anti-China, como é que isto faz um bocado de confusão, não é? Porque os Estados Unidos querem manter boas relações com a China. E como é que isto vai, fica tudo tão confuso? Sim, muito, muito bem. Eu tocarei também nesse assunto. Eu começaria talvez pelas relações com a Europa. As relações com a Europa são as mais complicadas num futuro muito próximo. São as mais complicadas por causa da questão, entroncando naquela minha análise anterior sobre o multilateralismo. As nações que constituem a União Europeia, ao arranjarem como escudo protetor a União Europeia e a Comissão Europeia, ganharam um poder que individualmente não tinham. Mas o poder, que é sobretudo um poder de natureza económico na Europa, esse poder tem pés de barro no que diz respeito às outras componentes do poder, sobretudo à componente de natureza militar. Nós vivemos naquilo que eu às vezes costumo dizer nos meus programas de preguiça estratégica. O que é a preguiça estratégica? Nós temos toda a liberdade de ação para fazermos todos os acordos, mandarmos vir a energia barata de todo lado, de ir buscar peças à China, achamos isso tudo fantástico. Porquê é que achamos tudo isso fantástico? Porque se houver algum problema, vêm os soldados norte-americanos morrer no território europeu, como já o fizeram em 2 guerras, e quando houve a guerra nos Balcãs,
lá tiveram que vir os americanos outra vez, porque os europeus nem para os Balcãs tinham dimensão de natureza militar para resolver um problema que era inerentemente um problema da Europa. Portanto, nós passámos estes anos todos a viver à custa, do ponto de vista da segurança europeia, à custa do contribuinte norte-americano. Nós não podemos quer dizer, não podemos deixar de ser claros sobre isto. Nós aproveitamos o facto de termos feito uma aliança com os Estados Unidos em 1949, que nos era muito favorável, mas que do ponto de vista dos comprometimentos e das capacidades foi desleixada pelos europeus. Porque se houvesse algum problema, vinham os americanos ajudar-nos. O que Trump nos traz aqui, também para a questão da NATO, não é que Trump queira sair da NATO. Isso parece uma coisa até agora mais difícil do ponto de vista legal, porque o Congresso dos Estados Unidos votou uma lei que impede uma decisão do presidente dos Estados Unidos de retirar o país da NATO sem a aprovação do Congresso. Bom, portanto, no mínimo, é claro que o Congresso agora está todo republicano, não é? Mas no mínimo obrigará aqui a uma reflexão. Mas o problema de Trump não tem a ver com a NATO em si, tem a ver com duas coisas. Com a repartição dos custos de uma organização que se destina a servir a segurança da Europa. Exatamente. Isto é, então os europeus não estão disponíveis para assegurar. Só a Polónia que está mais desenvolvida nisto. De resto, Claro, parece que os restantes continuam na mesma. Isto é uma vergonha. Sim. Não, isto não apenas é uma vergonha. Vergonha, sim. É uma vergonha. O termo, acho que não há outra maneira. Isto é uma vergonha. É uma vergonha que nós continuemos a acreditar que se houver um problema na Europa, que os soldados americanos venham morrer na Europa para salvar os europeus que não têm soldados. Não têm soldados porque nem serviço militar obrigatório têm. Certo. Não têm reservas, porque sem serviço militar obrigatório também não há reservistas. Não foram treinados, os exércitos são muito pequenos, portanto nós, se quisermos mobilizar, nós, Europa em geral, se quisermos mobilizar no caso de uma emergência, não temos quem mobilizar, porque não temos serviço militar obrigatório e não geramos reservas suficientes, isto é. Então, vejam lá se isto faz algum sentido. Os Estados Unidos vêm para a Europa com os seus soldados, porque a Europa não se quer dar ao trabalho de ter soldados. O que é que isto representa? Isto representa, primeiro, uma mentalidade europeia que tem que acabar e que já devia ter acabado em 2008, com a invasão da Geórgia, quando a Rússia mostrou que podia aplicar a força e sabia aplicar a força para conseguir objetivos de natureza política. Era isso que nós achávamos que era impossível. Até 2008 nós achávamos que era impossível que no sistema internacional aparecesse de repente um ator como a Federação Russa disponível para empregar a força militar para atingir objetivos de natureza política. Nós achámos que isto tudo se resolvia nas chancelarias e nas conversações de natureza diplomática. Bom, não aprendemos em 2008, não aprendemos em 2014 e, pelos vistos, também não aprendemos em 2022. Porque eu, a assistir às discussões que agora estão a ter lugar, parece que voltámos outra vez ao início. Sim. Isto é, é verdade. Voltámos ao ponto zero outra vez. É verdade. Não aprendamos nada. E eu faço A Europa já está a dizer que, também, que concorda que a Ucrânia ceda território à Pois, Rússia. essa é a parte, digamos, é a parte mais complicada de tudo isto. E porquê é que é muito complicado agora para entrarmos nessa, digamos, na discussão que agora está aí a acontecer? Os preguiçosos estratégicos, que são os líderes europeus, preguiçosos estratégicos, que são os líderes europeus, estão disponíveis para continuar a não investir em defesa. Certo. E a não levantarem sistemas militares credíveis. E para isso, dá-lhes muito jeito que o problema da Ucrânia seja resolvido. Sim. Só que isso é contrário ao interesse a longo prazo
da segurança da Europa. Da Europa. Porque se eu estou a dar território, eu gosto de dizer isto muitas vezes, enfim, muitas pessoas já o terão ouvido, certo? Os impérios alimentam-se de território. A sua carne é o território. Ou seja, um império, quando eu lhe dou território, eu não estou a obter paz, eu estou a alimentá-lo, a dar-lhe ainda mais vontade de obter mais território. E agora vejam esta lógica em que a Europa caiu. Eu vou dar território à Federação Russa para ganhar a segurança da Europa. Qual é a leitura que faz o Kremlin sobre isto? É que o valor da Europa, o valor supremo é a paz. A Europa não vê risco vermelho em lado nenhum e estará sempre disponível a fazer concessões porque não quer entrar em guerra. Exatamente. Ou seja, a Federação Russa, quando receber os territórios, se é que vai receber, vamos ver se ainda impera aqui, ainda há muita coisa que ainda pode acontecer na situação da Ucrânia. Mas se a Federação Russa receber territórios ucranianos, vai entender isto como uma vitória esmagadora. Porquê? Porque a sua teoria de que os europeus não têm nenhuma liderança, nem nenhuma ideia estratégica, nem nenhuma capacidade de defesa, nem são capazes de disparar um tiro, então, se isso é assim, por que é que os bálticos não hão de voltar outra vez ao Império? Claro. Porque os bálticos estão exatamente nas mesmas condições da Ucrânia. Eram repúblicas da União Soviética. E tal e qual como a Ucrânia conseguiu a sua independência no final da União Soviética, também as independências dos bálticos seguiram exatamente o mesmo exemplo. E tem comunidades russófonas, como outros países. Não apenas. Mas a questão... Arno Moreira, eu compreendo o seu argumento, e parece-me um argumento forte, mas há aqui uma questão que para mim também é pertinente. Sim, diga. E que é a seguinte: se a Europa e sobretudo os Estados Unidos mantivessem o seu apoio militar à Ucrânia, isso aparentemente irá deixar de acontecer com o Trump, acha previsível, acha equacionável uma real reversão da situação no terreno? Ou seja, o que nós estamos a verificar é que há 2 anos que os Estados Unidos e a Europa estão a enviar armas para a Ucrânia e a situação, enfim, avançam alguns metros, algumas centenas de metros para um lado e para o outro. Neste caso, agora nos últimos meses, mais do lado russo para o lado ucraniano, mas substancialmente não tem havido uma alteração. Agora esperam um acordo. Mas o acordo em que é isso que eu estou a dizer. Aliás, não, essa pergunta é excelente, porque também já me foi colocada muitas vezes. A minha resposta é esta. Porquê é que acabou a União Soviética? Pelo colapso económico. Não foi por uma derrota militar. A NATO nunca invadiu a União Soviética. Simplesmente a unidade da NATO e da Europa foram tão fortes durante tanto tempo que o colapso económico da União Soviética foi inevitável em face às suas despesas de natureza militar. E por causa do próprio sistema económico da União Soviética, que apesar de tudo não é o que vigora hoje. Mas a questão é muito idêntica. A questão é que está neste momento em cima da mesa de Vladimir Putin o decreto para a destituição de Nibulina, que é a responsável pelo Banco Central da Rússia. Porquê? Porque a Rússia, em agosto, foi obrigada a aumentar para 21% as taxas de juros. E Nibulina acha que em dezembro tem que tornar a aumentar outra vez as taxas de juros. Isto é impossível sobreviver economicamente a Rússia com taxas deste valor. Simplesmente, esse colapso
só pode acontecer daqui a 3, 4 ou 5 anos. Isto é, nós teríamos que ter vontade para persistir no apoio à Ucrânia, correndo alguns riscos, coisa que não fizemos até agora, para esperar pelo colapso do regime de Vladimir Putin. E resta saber se a Ucrânia, em termos de meios humanos, conseguiria aguentar mais 3 anos. Isso também. Mas, para além disso, não há vontade nenhuma política aliás, é tudo no sentido contrário. A conjuntura, Sr. Major-General, hoje é no sentido contrário dessa que está a dizer que era uma possibilidade para enfraquecer Sim, a mas Rússia. a minha questão é que mesmo que fosse possível a nível externo, a nível interno, talvez não houvesse condições. Esse é que é o ponto. Não sei. E a Ucrânia não vende muito a ideia, vende sempre uma ideia de muita fragilidade, não vende uma ideia de que é um país próspero, que pode ser um país próspero. Portanto, a Ucrânia é um país muito frágil, está muito frágil. Eu devo dizer o seguinte sobre isto. Eu não posso comparar os Estados Unidos com o Afeganistão. Os Estados Unidos saíram do Afeganistão. Eu não posso comparar. E muito mal. Eu não posso comparar a Federação Russa com a Chechênia. Mas a Rússia perdeu a Primeira Guerra da Chechênia. Isto é, o primeiro valor que está à frente de qualquer conflito é a persistência e a resiliência da vontade. É a persistência e a resiliência da vontade. Para que isso possa acontecer, nós, Ocidente, já devíamos ter tomado um conjunto de políticas que não fomos capazes de fazer. E estaremos com vontade não aceitámos de os fazer. riscos. Não aceitámos os riscos. Não aceitámos os riscos. Não aceitámos os riscos. E porquê é que não aceitámos os riscos? Há uma conversa que é pouco conhecida entre o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas norte-americano e o seu equivalente russo. Houve um telefonema sobre uma preocupação que era a preocupação central por parte da administração Biden, que era quais são as linhas que não podem ser ultrapassadas, a partir das quais a Federação Russa pode empregar armas nucleares de natureza tática sobre a Ucrânia. Uhum. E essas linhas foram definidas pela Federação Russa. Uhum. E a administração Biden, que deveria ter dito, porque esta é a diferença entre Biden e Kennedy, que deveria ter dito, se houver qualquer lançamento de uma munição de natureza tática nuclear sobre a Ucrânia, os Estados Unidos reservam-se o direito de uma forma convencional, eliminar uma parte significativa de uma coisa qualquer. Isto é, foi aquilo que Kennedy fez perante aquilo que era a chegada iminente dos mísseis nucleares quando foi a Guerra de Cuba. Pois não foi nada disto que fizemos. Quer dizer, nós nunca corremos risco nenhum. Ora, ganhar uma guerra sem correr riscos é uma coisa muito difícil. Quais eram os riscos que se poderiam ter corrido? Primeiro, traçarmos nós as linhas vermelhas. Isto é, se acontecer isto ou isto, nós vamos permitir que a Ucrânia possa atacar o território da Federação Russa em profundidade. Nunca o fizemos. Nunca o fizemos. Segunda questão. Alguns dos mísseis da Federação Russa aproximam-se demasiado das fronteiras da NATO, nomeadamente da Polónia. Nós reservamos os direitos de todos os mísseis que passarem a linha, não sei quantos, serem abatidos por... O que é que isto criava? Criava uma zona de segurança na Ucrânia. Passava a NATO, ou os países envolvidos, a abater esse conjunto de mísseis. Terceira questão. Mesmo que se dê agora território à Rússia, algum de nós pensa que a Rússia vai abdicar de Odessa? Não, eu acho que não. Achamos que a Rússia está preparada para, perante o seu público nacionalista, dizer assim,
chegámos a um acordo, perdemos Odessa. Até porque Odessa é a forma de chegar à Transnistria. Pois, exatamente. Quer dizer, este princípio de aceitarmos que o território é definitivamente para ser entregue à Federação Russa, o território conquistado, é uma manobra extraordinariamente perigosa. A Federação Russa fica com todas as condições agora para passar o Dnipro de surpresa e tomar Odessa e juntar-se à Transnistria. Mas pensarmos que resulta segurança para a Europa de entregarmos território é uma questão que a mim me perturba. Mas Arno, isso é verdade, mas o que perante o que temos, também qual é a solução? É muito difícil. Ou o cenário mais previsível? Sim. Bom, a solução mais previsível está nas mãos de Trump. Pois. Está nas mãos de Trump. Quer dizer, nós não construímos... E dos russos também. Sim. Mas está mais na mão de Trump que na mão dos russos. Sim. Eu posso também falar sobre isso. Isto é, sim. No telefone, eu hoje num programa de rádio, mostrei, no meu entendimento, porque é que já tinha havido um telefonema entre a administração Trump e Vladimir Putin. Bom, e esse telefonema tinha, digamos, duas componentes. A primeira é: a Rússia não deve escalar o conflito para ele poder ser resolvido em termos que iremos acordar. Exatamente. Segunda questão: os Estados Unidos dispõem na Europa de um imenso poder militar. Não são 10.000 norte-coreanos que vão fazer a diferença relativamente àquilo que é o poder militar norte-americano. Uhum. E, portanto, a Federação Russa tem que vir sentar-se à mesa das negociações e o moderador chama-se Estados Unidos da América. Porque a administração Trump, a administração norte-americana, seja ela Trump ou Biden, já tem um enorme ascendente sobre a Ucrânia, porque lhe entrega os sistemas críticos necessários à sua defesa. Mas nunca teve, até ao momento, nenhuma posição de força relativamente à Federação Russa. E, aparentemente, neste telefonema, a Rússia terá sido também convencida, talvez o melhor termo seja aconselhada, a aproveitar esta oportunidade para acabar com a guerra. O Lavrov veio dizer que está disponível e que acha muito, e que é o interlocutor certo. A Federação Russa é aquilo que eu já disse, mas insisto sempre muitas vezes nisto. A Federação Russa não tem soldados para combater na Ucrânia. Nós falamos sempre que os ucranianos já estão sem soldados. Mas os russos estão sem soldados. Por isso é que vieram os ucranianos, por isso é que vieram os homens da Coreia do Norte. Norte-coreanos. Porquê? Porque os cubanos. Diz assim, mas a Federação Russa tem 140 milhões de habitantes. Tem 140 milhões de habitantes, é verdade. Mas a maioria deles estão em São Petersburgo e Moscovo. E esses não são mobilizáveis para a guerra. Porque no dia em que tiverem que ser mobilizados para a guerra, o regime do Kremlin passa por orgas de amargura. Portanto, num dos casos estamos a falar, a Ucrânia tem poucos soldados disponíveis, mas no caso da Federação Russa há ainda menos soldados disponíveis, e é por isso que vieram os norte-coreanos. Não vieram por vamos dar aqui uma oportunidade aos norte-coreanos. Não, porque senão Putin teria que ir buscar, mobilizar à força gente de São Petersburgo e gente de Moscovo, e o Kremlin entraria num processo muito complicado. É por isso que a questão da duração da guerra tem também a ver com isto. É que nós podíamos estar a chegar a uma situação de colapso na Federação Russa, salvo na última hora por Donald Trump e pela sua oferta de paz e de negociação. Quer se comprometeu com o seu eleitorado. Renato, desculpa, mas o senhor Major-General, o Arnaud, não se vai embora sem não, sem falar da Palestina. Era a questão que ele tinha levantado, precisamente. Eu acho que a questão da Ucrânia está suficientemente debatida e vamos ver o que é que nos reserva os próximos tempos. Quanto à questão do conflito na Palestina, Arnaud Moreira, qual é a sua previsão?
Sim, bom, eu julgo que ela é muito... Aquilo que se vai passar, na minha opinião, haverá certamente opiniões distintas sobre isto. A questão dos dois Estados parece agora muito mais difícil numa administração Trump do que numa administração Biden. Aliás, o novo embaixador americano em Israel já veio dizer que nem sequer reconhecia os palestinianos, quanto mais a Palestina, não é? Sim. Esse homem é um idiota. Esse caminho que já era difícil. Agora, se não é impossível, é muito difícil perante uma administração Trump. Porquê? Porque Trump também percebeu, junto do eleitorado norte-americano, que o apoio a Israel tem um peso eleitoral muito superior ao apelo aos dois Estados e à solidariedade com a Palestina. Aliás, haverá até sondagens que mostram que houve muita gente ligada, de natureza árabe, muçulmana, ou até ligada à Palestina, que terá votado em Trump e não terá votado em Kamala Harris. Isto é, Trump pressentiu aquela subintuição de natureza política que uma ligação umbilical a Israel e a Netanyahu como executor dessa política, que é muito mais compensadora do ponto de vista eleitoral do que uma solução mais de cariz humanitário como aquela em face das tragédias a que temos assistido em Gaza. Mas neste caso eu acho que é mais por convicção do que por cálculo eleitoral. Ou seja, poderá ser mais agressivo o apoio a Israel, não é? Poderá ser mais efetivo. Eu não discuto se é o primeiro, se é o segundo, mas se não for o primeiro, o outro é o segundo. Se não for o primeiro, o outro é o segundo. Mas a questão é que Israel ganhou uma liberdade de ação estratégica que não tinha até este. Exato. Mas, há um mas também. Ainda bem, eu quero ouvir Há um mas. Esse mas tem a ver com o pensamento de Trump. É um pensamento que vem já do seu primeiro mandato, de que gostaria de ter uma solução para o Médio Oriente e de ser ele o arquiteto dessa solução. Trump vê-se ao espelho e os espelhos são coisas absolutamente tremendas. Ele não quer aparecer também, aos olhos de ninguém, como o homem fraco. Ele quer aparecer como o líder que transformou aqui um conjunto de coisas, entre as quais resolveu o problema do Médio Oriente. Ou seja, vai tentar recuperar os acordos de Abraão, não é? Vai outra vez recuperar os acordos de Abraão. Os acordos de Abraão ficaram a meio, como nós sabemos, porque os acordos de Abraão começaram a ser experimentados com um conjunto de pequenos países para mostrar que resultavam. Para quê? Para ter peso depois negocial com a Arábia Saudita, para trazer a Arábia Saudita para dentro. Entretanto, o Irão, ator atento da zona, não pode, naquilo que era o seu pensamento estratégico, não podia aceitar um alinhamento daquilo que é a potência liderante do mundo sunita, que é a Arábia Saudita, com aquilo que era a potência tecnológica desequilibradora no Médio Oriente, que é Israel. A combinação destas duas potências, uma de natureza religiosa, outra de natureza tecnológica, deixava o Irão em muito maus lençóis. Aliás, como sabe, uma das explicações que se dão para o dia 7 de outubro do ano passado, o ataque do Hamas, foi precisamente a iminência de serem assinados os acordos. Exatamente. Eu partilho exatamente e defendo exatamente essa teoria. Foi para evitar que fosse dado o passo, que era um passo que estava a ser preparado, também do ponto de vista de acordos, que não é só acordos de amizade e diplomáticos, são acordos de integração regional ao nível económico, que poderia ser um aspecto também muito, muito interessante aqui para estes Estados. E, portanto, quando o Irão se sentiu, digamos, ameaçado por esta aliança, verificou qual é o passo que pode impedir, o que é que eu tenho que fazer para
poder impedir esta aproximação, levantar, através do Hamas, uma ação de tal maneira mediática e tal maneira cruel que torna trazer para a luz do dia o problema palestiniano e faça sentir a Arábia Saudita envergonhada de se poder aliar a Israel. Envolver com Israel. Sim. Exatamente. Ora bem, esta ação do Irão, estragou a grande ideia do Médio Oriente de Trump. E Trump está disponível para voltar a ela. Mas para isso precisa de duas coisas. E precisa de Netanyahu. Portanto, o apoio incondicional, digamos assim, pelo menos do ponto de vista público, de Trump a Netanyahu, tem duas condicionantes. São condicionantes impostas por Trump. Trump quer, antes da sua tomada de posse, um acordo de cessar-fogo no sul do Líbano. E depois quer um plano... Já se está a falar disso, já se está a falar disso hoje. Já vinha hoje na comunicação social. E um plano, como é que vai ficar a situação daquilo que é o controle administrativo e político de Gaza. Para isso, há um prazo. Esse prazo é a tomada de posse de Trump. Porquê? Porque Trump gostaria, como qualquer presidente gostaria, temos que admitir que isto é mesmo assim, de dizer, eu tinha prometido acabar com estas guerras. E aquilo que fiz até este momento, já começou a produzir resultados no Médio Oriente, através dos acordos de cessar-fogo, do planeamento sobre aquilo que será o controle administrativo de Gaza. Isto é, Israel tem liberdade de ação estratégica até o dia 20. Isto é, Netanyahu tem que resolver estes problemas até o dia 20. Na minha perspectiva, essa é a data que Donald Trump quer, porque coincide com aquilo que seria o primeiro dia de glória da sua visão do Se bem Médio Oriente. que, como sabe, já há membros do governo israelita a pôr em causa o próprio Estatuto da Cisjordânia. Mas eu há pouco, só estamos na fase... Mas, Paula, já estou a palavra. Eu há pouco interrompi o Arnon Moreira, falando, no caso de Israel, mais de uma convicção do que de um cálculo eleitoral. Enfim, eu até compreendo que eleitores, enfim, ligados à Palestina, ao mundo muçulmano em geral, até por razões já aduzidas pela Paula, estivessem muito desiludidos com a Kamala Harris, que de facto não deu um passo no apoio expresso à Palestina. Mas daí até terem votado no Trump, enfim, é um passo é um passo um pouco mortal, porque o Trump manifestamente não se interessa minimamente pela Palestina, e a Palestina será sacrificada em todo este processo, sendo que também, aliás, eu queria dar outro exemplo, que é o exemplo da munividência do Trump. Há um célebre telefonema que ele fez ao Erdogan, presidente da Turquia, como todos sabem, na altura do primeiro mandato, em que se discutia a questão curda, e o povo curdo é outro povo mártir da história, como todos sabemos. Sim. E a conversa do Trump, enfim, daquela brutalidade que é característica dele, era mais ou menos a seguinte: os curdos é problema vosso, turco, vocês resolvam o problema como bem entenderem, e não nos chateiem, porque os americanos não se vão preocupar com o Kurdistão nem com os curdos, não é? E com a Palestina é um pouco parecido, não é? Portanto, eu não concordo nada com isso. Ou por outra, deixa-me só dizer, é diferente, porque ao nível global, e estás a ver, e vejam o que aconteceu agora, ontem em Paris e no outro dia em Amsterdão, a Palestina, o conflito Israel-palestiniano, tem um impacto muitíssimo maior. Desculpa, eu não estou a comparar o impacto, obviamente. Não. O que eu estou a dizer é que os curdos são também um povo mártir da história, é isso que eu estou a dizer. E, portanto, os Estados Unidos também não podem dizer, façam tudo o que quiserem, que isso é um problema vosso, matem os palestinianos todos, porque aquilo nem existe, nem é nada, nem a Palestina não existe. Já sobra muito pouco. Já sobra um pouco, eu sei. Porque
o que está a acontecer para muitos, e muitos analistas, mas também para muitos juristas de direito internacional, é de facto, e um dia pode ser julgado, e os países, e os Estados Unidos também podem, pelo menos, mesmo que não seja do Banco de Israel, é que cometeram um genocídio. Eu não acho que os Estados Unidos queiram estar totalmente, portanto, eu é à vontade, mas não há vontade de ninguém mais, para trazer a Arábia Saudita e outros países para os acordos de Abraão de novo, também não podes sancionar a Palestina inteira, O porque problema é senão que também não tens o mal, acordo, o mal já não está tens... feito, Paula. Em todo caso, Não, mas estamos a ouvir o Arnaud Moreira. portanto, não me parece que Bom, seja assim, bom. não é a mesma Vamos coisa. ouvir, vamos ouvir. Bom, nós temos que, enfim, concordar que é muito mais fácil falarmos sobre a Ucrânia e a Europa do que falarmos sobre o problema palestiniano. O problema palestiniano traz-nos histórias de uma questão que é uma questão já milenar. Milenar. É uma questão milenar. O imperador Adriano que o diga, Eu, do tempo de bronze. é milenar, é milenar. Isto é, quantos impérios já passaram por aquela região? O Império Romano, o Império Otomano, os persas também já andaram por ali, Lá. os cruzados, portanto, os nossos anteriores europeus também já andaram por ali. Já houve mandatos Nós falámos internacionais. na última sessão, Renato, não foi? E houve mandatos internacionais, depois da queda do Império Otomano, que atribuiu a potências ocidentais à administração daqueles territórios. Isto é, este conflito tem demasiado tempo para nós pensarmos que pode ser resolvido Exatamente. em muito pouco tempo. Isto é, que agora, de repente, se encontrava uma solução que durante milénios não se conseguiu encontrar. Qual é o problema de base disto? Há aqui um problema de base. É por isso que isto não tem solução. Não tem uma solução simples. Tem aquilo que eu chamo atenuações, mas não tem uma resolução. O problema é que o território é todo sagrado no Médio Oriente. O território ali é todo sagrado. Olha para uma pedra, vou tirar daqui esta pedra. Não, sobre essa pedra alguém esteve ajoelhado há 700 anos. Então, este bocado de deserto, o deserto não tem nada. Não, tem. Produziram-se milagres aqui neste deserto. Portanto, o valor do território é diferente quando sobre ele se somam 2 milénios de factos de natureza religiosa que o tornam inegociável. Isto é, com tanto espaço que havia, porque é que sob o tempo de Salomão se acabaram por construir as mesquitas? Não havia outro espaço ali. E a escassa distância do antigo templo de Salomão e agora da esplanada das mesquitas, está o monte onde Jesus foi crucificado. Também mais um local sagrado. Tudo é sagrado ali. Ora, nós temos uma grande experiência, nós, Portugal, temos uma grande experiência em negociar, na negociação daquilo que foi a nossa fronteira com Espanha. Quando a nossa fronteira estava definida desde o tempo, pelo menos, de Dom Dinis, e havia um conjunto de pedregulhos, eu acho que é o bom nome para isto, pedregulhos enormes, que de um lado tinham o escudo de armas de Portugal e do outro lado o de Espanha. Mas entre estes pedregulhos estavam separados quilómetros uns dos outros. Ou seja, por onde é que passava efetivamente a fronteira? Pois isso foi um trabalho que foi feito aqui já há muito tempo entre Portugal e Espanha. E Portugal e Espanha, que eram vizinhos há tanto tempo e já tinham estes pedregulhos a sinalizar a coisa, decidiram que, então vamos começar pelo sítio mais simples, que é o Rio Minho. Vamos começar por aí, não há dúvida nenhuma, há de um lado, há do outro. Só andaram 1 quilómetro. Porquê? Encontraram ilhas no meio do Rio Minho. E pronto, ficou logo aqui armada a confusão e a primeira comissão foi extinta
pela dificuldade em saber a quem pertenciam aquelas ilhas. E depois trocámos território com a Espanha. Quando chegámos ali à zona do Gerês, à entrada depois no alto, em Trás-os-Montes, havia ali um conjunto de povoados que umas vezes eram portugueses, outras vezes eram espanhóis. Dependia dos fiscais que lá iam recolher dinheiro. Quando iam os fiscais espanhóis, eles eram todos portugueses. Quando iam os fiscais portugueses, eram todos espanhóis. E, portanto, houve necessidade de ajustar e trocámos território. Porquê? Porque o território não era sagrado. Mas quando o território é sagrado, já ninguém consegue trocar nada. E, portanto, o dilema que existe aqui há milhares de anos e sobre o qual já passaram vários impérios que não conseguiram resolver nada e mandatos das Nações Unidas, etc., que nada resolveram, foi como é que duas populações que se sentem civilizacionalmente distintas, sem pontos de contacto entre si, habitando há milénios o mesmo território, como é que eu agora traço fronteiras aqui nesta região? E como é que eu atribuo poderes a um e a outro? Portanto, esta solução de nós pensarmos que resolvemos um problema de 2000 anos com uma solução simples, se ela fosse simples já tinha sido implementada. A solução não é nada simples. Está muita gente contra e as duas soluções que estão aqui em causa são: Israel quer definitivamente acabar com aquela questão do Estado palestiniano. E o Estado palestiniano e, sobretudo, o Irão e o Hamas querem acabar com o Estado israelita e fazer o tal Estado do rio até ao mar, como diziam os estudantes norte-americanos. Isto é, nenhuma das partes está a falar em compromissos. Qualquer uma das partes quer a totalidade do território para si. Nós ocidentais é que inventámos depois esta questão dos dois Estados. Simplesmente caminhar para os dois Estados só foram dados esses passos iniciais por uma circunstância extraordinária, que foi a autoridade palestiniana ter desistido da sua vontade de eliminar Israel e de existir um primeiro-ministro israelita que teve confiança em Arafat. Esse nível de confiança que existiu e que permitiu levantar esta ideia dos dois Estados não existe hoje. E, entendo eu, outros dirão de outra maneira, não é recuperável a curto prazo. Não é recuperável. A curto prazo não é, de todo. Não é recuperável a curto prazo por uma outra dificuldade adicional. O Hamas não está disponível para ceder à autoridade palestiniana o controle sobre a faixa de Gaza. Porque se houvesse apenas uma entidade nos dois lados, isto é, se a autoridade palestiniana fosse a autoridade existente na Cisjordânia e na faixa de Gaza, pois os interlocutores já tinham demonstrado historicamente que tinham uma capacidade, pelo menos, de falar um com o outro. Mas o Hamas surgiu erigido pelo Irão contra a autoridade palestiniana, para expulsar a autoridade palestiniana e, portanto, criar aqui um conjunto de dissensões tão grande dentro do próprio Estado palestiniano em criação, que evitasse que houvesse aqui uma solução de natureza política, conciliatória entre Israel e a autoridade palestiniana. E, portanto, e em resumo sobre isto, eu não tenho, já não tinha do anterior com a administração Biden, e agora tenho muito menos esperança de que nós tenhamos capacidade de resolver este conflito milenar. O que eu tenho esperança, isso é uma outra coisa, um bocadinho, não é? Agora, durante é acabar com a guerra e permanecer apenas no conflito com níveis de violência muito baixos. Isto é, sermos capazes de acabar com a guerra, com a tragédia humana e com o grau imenso de destruição, e sermos capazes de, sem resolver o conflito, que eu acho que não
Não temos solução para isso. Até só se existissem eleições... Minimizar um bocadinho agora durante este tempo. Sermos capazes de diminuir o nível de violência para tornar possível que aquelas pessoas possam habitar naquela região. Até que se existissem eleições na Cisjordânia, isso é um cenário que volta e meia se equaciona, possivelmente, para não dizer provavelmente, ganharia o Hamas também. Portanto, isso tornaria as coisas ainda mais isso é normal perante o que está a acontecer. Sim, mas eu estou a descrever, não estou numa posição. Não sei, eu não tenho. Arnaud, só para perguntar então uma coisa daquilo que disse, porque então essa questão de que praticamente o que se pode concluir é que há uma enorme interferência do Irão e que é de facto, que são palavras suas, um país desestabilizador e que perpetua por interesse este conflito e este estado de coisas. Não falámos do Irão, então e os Estados Unidos o que é que vão fazer com o Irão? É que também não me parece que os Estados Unidos... Não, é muito interessante isso. Não, mas até não me parece também esta administração... É capaz de ficar quietinho agora. Esta administração Trump, apesar do Trump também falar, dizerem alguns analistas que o Irão, agora que o Trump poderá não impedir ou ajudar a atacar o Irão ou qualquer coisa, eu também acho que isso também não vai acontecer. O Elon Musk hoje esteve reunido com o embaixador do Irão. Aliás. Essa é a notícia de hoje. Eu acho que o Irão pode ficar quieto. Não é o Irão ficar quieto. Eu estou a perguntar se vai ser atacado. Eu não acho que seja. Vai ser atacado. Não. Então, para terminar, Arnaud Moreira, o Irão então. Para terminar sobre o Irão. Esse elefante na sala. O maior problema do Irão chama-se Irão. O Irão é o seu maior problema. Aquele regime não vai durar eternamente. Quem vê os vídeos nas redes sociais, vê as pessoas a correr, os jovens a correr, e a atirar com aqueles chapéus característicos dos imãs, a atirá-los para o chão. Vê pessoas a despirem-se em público para contrariar as coisas. Daquela jovem. Aquele regime vive de uma prepotência enorme exercida pela polícia dos costumes, pela guarda revolucionária, que é um exército ao serviço da revolução. Não é o exército do Irão, é um exército ao serviço da revolução. Portanto, o Irão tem um problema enorme, tem um problema de natureza étnica, porque tem minorias muito complicadas em todo o seu território, e a somar a esse problema de natureza étnica, tem um problema que tem a ver com as novas gerações. Não se revêem neste regime. Claro. E a eleição recente do líder mais moderado, daqueles que eram presidenciáveis, de todos o que era mais moderado, e que o que gostaria era de restabelecer um conjunto de contactos com o Ocidente, mesmo à custa do tal potencial programa nuclear iraniano, revela exatamente isto. O Irão tem um problema de regime e, portanto, também pode ser uma questão de tempo. O Irão também pode ser uma questão de tempo. Bom, o que acontece aqui é que, até isso acontecer, e é a tal questão que eu sempre digo, a resiliência, é preciso vontade de levar estas coisas até ao fim, e não a meio, não encontrar aqui situações mirabolantes apenas porque estamos cansados. Estamos cansados, e cansados psicologicamente, nós não estamos em guerra, não é? Estamos cansados psicologicamente disto tudo. E em vez de inventar essas soluções e, portanto, de permanecer a nossa vontade, estão a ocorrer coisas muito significativas entre os Estados Unidos, a futura administração, e o Irão. Um dia, eu julgo que terá sido a notícia de hoje, mas eu julgo que o encontro terá sido já na segunda-feira. O encontro entre Elon Musk e o embaixador do Irão nas Nações Unidas. Não foi desmentido. O próprio Irão fez comentários oficiais sobre isso, dizendo que foi uma reunião muito produtiva para a troca de vistas, mas qual era o objetivo da reunião? Era perceber o que era preciso para diminuir a tensão entre o Irão e os Estados Unidos. E qual é o fator que está neste momento a perturbar tudo isto? É um fantasma.
é que o Irão ficou de responder a Israel, do ponto de vista do ataque. Certo. E o que Trump está a fazer é um bocadinho na sequência daquilo que eu disse que ele terá eventualmente feito com Netanyahu. Putin. Não, Com Vladimir Putin. Com Putin, sim. Que é dizer, não vamos escalar neste momento a situação, porque a minha intenção é acabar com as guerras e vamos encontrar uma solução para isto. E nesse sentido, o Irão deve conter-se e não aproveitar o facto de a bola estar no seu lado para atacar neste momento Israel. Isso iria tornar impossível segurar Israel nas consequências da sua resposta sobre o Irão. É que se o Irão atacar Israel, Israel vai responder, agora sim, sobre aquilo que é a economia iraniana. E as enormes dificuldades que já estão impostas também pelo sistema de sanções internacionais ao Irão e que prejudicam imenso a economia iraniana. A economia iraniana tornou-se dependente das exportações de petróleo. Ora, as exportações de petróleo já não têm os mísseis antiaéreos que tinham anteriormente, porque Israel já os destruiu. E, portanto, estão muito vulneráveis a Israel. Portanto, o que... vamos fixar isto, porque eu estou particularmente convencido disto. Falou-se em Marco Rubio. Marco Rubio vai ser o homem institucional. É antigão. Quando está tudo resolvido. Quem vai resolver as coisas é o homem de mão de Donald Trump. Chama-se Elon Musk. Exato. Tem toda a sua confiança pessoal. E será o homem destacado para todas estas conversas muito difíceis que têm que ser feitas antes de Marco Rubio poder ir assinar qualquer coisa com os outros atores. Exato. Muito bem, Arnaud Moreira. Ana Paula, podemos acabar? Não sei se tem mais alguma questão. Sim. Não, acho isto interessantíssimo. Já vamos em 2 horas, podíamos estar aqui mais 5. Muito bem, não falámos da China, de Taiwan, que era uma questão, de Hong Kong, mas enfim, não podemos abordar todas as questões. A China é o Indo-Pacífico, também dizem os analistas todos, é a verdadeira foco e vai ser o foco central. Estas questões que estamos aqui a falar para os Estados Unidos são todas laterais, porque o que lhes interessa mesmo são as relações do Indo-Pacífico. Dou só um exemplo mesmo para terminar. Nos últimos 20 anos, a China aumentou o seu investimento em defesa em 600%. Os Estados Unidos aumentaram em 60%. Sim. Bem, em todo o caso, fica já, Arnaud Moreira, o convite para estarmos de novo. Claro, daqui a uns meses, daqui a uns 6 meses, digamos assim, vamos apontar para 6 meses. Sim. E para verificar se as suas previsões, em que medida se verificaram, e vamos refletir de novo em conjunto sobre estas grandes questões que estão em cima da mesa a nível global, e teremos tempo certamente para falar sobre a China e sobre as questões do Indo-Pacífico e enfim, do Extremo Oriente. Então, foi muito simpático. Como, aliás, foi a nossa última conversa, também foi muito simpática. Eu quero dar os meus parabéns à PASC por estas iniciativas. É preciso apoiar a sociedade civil, porque como eu disse, as eleições são a festa da democracia. Também a democracia também não pode viver sem as iniciativas da sociedade civil. Portanto, a PASC e todas as outras associações estão naturalmente de parabéns e contem comigo para ajudar no que for necessário. Muito obrigado, Arnaud Moreira. Muito obrigado. E nós gostamos muito de ter por cá.